Olá, muito boa tarde. Instrutores de autoescolas de Manaus fizeram esta manhã um protesto em frente à sede do governo do estado e da prefeitura de Manaus. O fim da carga horária noturna e um prazo maior para a remarcação de exames foram algumas das reivindicações da categoria. Cerca de 150 veículos de autoescolas percorreram as ruas da cidade em forma de protesto. Eles estacionaram os veículos em frente à sede do governo com bandeiras e faixas pedindo melhorias para a categoria e para os alunos que estão pretendendo tirar a carteira de motorista. Nós aproveitamos o ensejo que nós estamos na Semana Nacional do Trânsito e trouxemos uma pauta de reivindicações para que possamos melhorar a qualidade do ensino dos condutores e que isso reflita no índice de acidentes, diminuindo o índice de acidentes, diminuindo o índice de morte no trânsito. Depois de serem atendidos na sede do governo, onde receberam a promessa de uma possível isenção do IPVA para carros de autoescola, eles partiram rumo à prefeitura, onde continuaram o protesto. Outra reivindicação da categoria é a descentralização do centro de treinamento do Detran, que atualmente fica no bairro Santa Etelvina. Segundo os instrutores, a falta de estrutura do local, problema que já foi mostrado aqui no Band Cidade, prejudica o trabalho não só dos professores, mas também dos alunos. Para melhorar a qualificação, a qualidade dos condutores. Então, temos problemas estruturais na área de treinamento. Precisamos fazer com que o aluno seja atendido na sua área, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, e não se deslocar todos para a Zona Norte, lá no Santa Etelvina, sem a estrutura de transporte, sem a estrutura de segurança que é necessária à população. Sobre o centro de treinamento, a assessoria do Detran informou que as reivindicações de melhorias na infraestrutura não procedem, já que o Detran está realizando obras de pavimentação no local. Já sobre a proposta de ampliar o processo para tirar a CNH de 1 para 2 anos, o Detran informou que já foi feita uma solicitação no início do ano, mas até agora não houve resposta do governo federal. O Ministério Público do Estado vai convocar a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para fiscalizar o serviço prestado pela empresa Eletrobras Amazonas Energia. Em menos de um ano foram registrados 4 apagões na capital e em mais 3 cidades da região metropolitana. Lani Guzmão. A Promotoria de Defesa do Consumidor realizou nesta quarta-feira uma visita de inspeção para colher mais detalhes na empresa Eletrobras Amazonas Energia sobre o apagão dessa terça-feira. Quem tem os detalhes é o promotor de justiça, Otávio Gomes. Promotor, que visita foi essa? O que vocês receberam de informações lá na empresa? Nós estivemos, a empresa nos passou as primeiras informações no sentido de que houve um problema na usina de Mauá, com o destelhamento lá de uma folha de alumínio, que isso provocou um curto-circuito. Além disso, queda de árvores, de postes. Para nós, isso efetivamente não justifica o problema em si, porque a gente entende que a empresa teria que ter infraestrutura para isolar esses problemas em determinadas áreas, e não isso se estender para toda Manaus e alguns municípios do interior do estado, causando uma série de prejuízos para os consumidores, que vai ser objeto ainda de levantamento dentro de um procedimento investigatório aqui na promotoria. Evidentemente que também nós vamos solicitar a intervenção da ANEEL nessa questão, porque é um problema que já vem se arrastando em menos de um ano, 4 situações desse tipo. Isso é insustentável para o consumidor e é necessário que medidas sejam tomadas pela empresa que é concessionária do serviço de energia elétrica aqui em Manaus, que é a Eletrobras Amazonas Energia. E, paralelo a isso, evidentemente que isso pode redundar numa possível ação civil pública que possa ser manejada em função do problema. A empresa pode ser multada por conta desses problemas? Evidentemente que sim, né? Essa é uma situação que a gente ainda vai analisar, mas, em regra, uma situação como essa não tem como se reverter, digamos assim, os prejuízos todos que muitas pessoas tiveram, e aí só tem um caminho, realmente é a punição via a reparação civil dos prejuízos sofridos. Ok, muito obrigada, promotor. Lani Guzmão para o Band Cidade. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu hoje com lideranças políticas durante um almoço nesta tarde em Manaus. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a este buffet na zona oeste da capital no início da tarde
Ele se reuniu com lideranças políticas do estado e o governador do Amazonas, Omar Aziz. Lula almoçou e preferiu não fazer pronunciamento no salão. Na saída, evitou falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal do caso do Mensalão, suposto esquema de compra de votos de parlamentares que faziam parte da base aliada do governo entre 2005 e 2006. A minha alegria de vir a Manaus cada vez que eu venho aqui, pelo carinho do povo comigo, é muito grande. O emprego formal no Amazonas sofreu uma pequena variação no mês de agosto, conforme balanço divulgado hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Em agosto foram criados 1.247 empregos de carteira assinada, alta de 0,29% em relação ao mês anterior. O desempenho positivo foi puxado principalmente pelos setores de serviços, comércio e agropecuária. No próximo bloco do Band Cidade, operação de combate a crimes ambientais integra 17 órgãos federais e estaduais na região metropolitana de Manaus. E veja também, menina de 6 anos é internada com meningite no hospital da capital.